grande preocupação é justamente o que é que vai deixar para os palestinos, porque, obviamente, você tem uma situação na qual você está criando a próxima geração de resistentes. Aí você pode chamar de alguns de um grupo, de outro grupo, eles podem entrar para o Fatah, que é o grupo que está no governo, eles eventualmente podem aderir a um grupo terrorista, porque você está criando, obviamente, as condições para que haja muita indignação. Né? Quando você vê essas imagens, é isso que você gera na população ao lado. A paz, ela só vem com direitos. A paz só é construída a partir, obviamente, de uma situação na qual os dois lados se sentem seguros. Então, você criar ou achar que tem a ilusão de que a paz vai ser estabelecida a partir da revanche, da vingança, da destruição, é uma ilusão. Né? É só pegar os últimos 60 anos deste próprio conflito que nós temos aí, eu acho que uma constatação permanente de que o revide, de que, obviamente, a tentativa de dar uma lição ao outro lado, ela não funciona. Né? Não sou eu que estou dizendo que ela não funciona. A história, os números mostram que ela não funciona. E aí a pergunta é, obviamente, então tá bom. Então, se não é esse caminho, qual pode ser o outro caminho? O Tales deu uma bela dica, uma criação de dois estados, obviamente, que estabeleça justamente todo o reconhecimento de ambos os lados. O que é o reconhecimento de ambos os lados? É o reconhecimento de que palestinos podem ter o seu estado, mas é o reconhecimento também que aqueles palestinos naquele estado vão aceitar e vão respeitar a existência de Israel. Né? Então você tem, obviamente, isso é um acordo, esse é um acordo político, fundamentalmente, e é o que não existe hoje. Qual foi a tentativa, Diego, da normalização da relação de Israel com os outros países árabes, com os Emirados Árabes, com vários outros países da região? Era aquela ideia, bom, vamos normalizar a relação, porque afinal de contas já não faz sentido tudo isso. E ignoravam, né, nós já falamos sobre isso, ignoravam a situação palestina. Não precisa tratar da situação da Palestina, porque, afinal de contas, ali é irrelevante. Não é irrelevante, e isso ficou muito claro. Agora, para onde vão esses palestinos? Essa é a outra pergunta que todos estão fazendo aqui, Thales, Diego. Para onde vão? Bom, vamos só dar um exemplo de uma situação na qual ficou provisoriamente para sempre. A Jordânia. Né? A Jordânia, que recebeu milhões de refugiados palestinos que nunca voltaram para sua terra, porque essa terra desapareceu. Né? Então, os países da região sabem muito bem a história, sabem, por exemplo, o Egito sabe muito bem o exemplo jordaniano, que fala, não, olha, só provisoriamente eles vão ficar aqui no Sinai, Thales, provisoriamente 50, 60 anos. Né? Obviamente é muito complicado. Exato, Jamil. E essa liberação de duas mulheres, mãe e filha, né, pelo Hamas, são pessoas que estavam ali como reféns e foram liberadas. A informação chegou há pouco. Diego, eu confesso que eu não sei todos os detalhes dos bastidores. Agora, o envolvimento do Catar é justamente o que nós vínhamos falando. O Catar, já desde o começo, desde o início desse processo, foi o ator que se apresentou como, olha, eu tenho interlocução privilegiada com o Hamas, porque inclusive o Hamas visita oficialmente o Catar, né, tem essa relação direta com o Catar, mas eu tenho uma relação também com o governo, com o Estado de Israel. Então eu posso ser esse interlocutor que não existe. É raro, né? Quais outros atores têm essa capacidade de ter oficialmente uma relação com o Hamas e com Israel? Então é obviamente um caminho importante. Até eu vou aqui desviar um pouco do assunto, Diego, perdão. Muita gente diz, não, mas vocês têm contato com o Hamas? Olha, eu posso confirmar para vocês, todas as potências têm contato com o Hamas. O Hamas é o governo, a gente pode qualificar do que quiser, mas é o governo, de fato, de uma região do mundo onde habitam 2 milhões de pessoas. Então, essa
esse contato com o Hamas, muita gente não quer dizer que existe, né? Porque não pega bem. Afinal de contas, você está tendo contato com um grupo que fez um atentado terrorista, coisa chata, né, etc. Mas a verdade é que você tem nos bastidores da diplomacia os contatos, sim, entre as potências, inclusive com os Estados Unidos e o Hamas, do próprio Brasil e o Hamas. Isso não é fora, vamos dizer assim, de um contexto, porque ele tem ali, obviamente, a sua função. Agora, qual é a diferença do Catar? O Catar oficialmente pode dizer que mantém relação tanto com Israel como com o Hamas. E aí pode justamente funcionar como uma interlocução. Vamos ver exatamente, Diego, e essa é a minha dúvida, pelo menos, se isso é algo isolado ou é um sinal de que, olha, estamos querendo negociar. Pois é, ô Thales, e aí tem. Fala lá, Thales, depois eu troco de assunto, vai lá, complementa. Tá, a libertação dessas duas, o Hamas colocou uma questão que é uma questão que é mais ou menos óbvia, né? Ele disse assim, tem que haver parar a guerra para poder soltar o resto dos reféns. Quer dizer, não há possibilidade de se negociar a libertação dos reféns em meio a esse monte de bombas caindo. É óbvio. É a questão que a ONU tentou, que o Conselho de Segurança da ONU tentou, que é, olha, vamos parar para poder haver algum tipo de negociação. Então, está tendo esses reféns. É, a libertação dessas duas abre uma possibilidade, especialmente diante do que disse o Hamas, que é, se parar, podemos conversar sobre libertação dos reféns. E é isso que é uma questão no momento, que seria o melhor dos mundos. Ou seja, melhor dos mundos não. O menos pior dos mundos, se parasse, se pelo menos parasse, se desse uma pausa e começasse a negociar a libertação dos reféns. Verdade. Bom, falar sobre as